Os isômeros óticos são distinguidos um dos outros por suas interações com a luz polarizada. Se a luz é polarizada, as ondas de luz estão oscilando em um único plano após passarem por um filtro. Se a luz polarizada passa por uma solução contendo um isômero óptico, o plano de polarização da luz é alterado e pode girar tanto para a direita como para a esquerda. O isômero que gira o plano da luz polarizada para a direita é chamado de isômero destro-rotatório, enquanto aquele que gira o plano da luz polarizada para a esquerda é chamado de isômero levo-rotatório. No laboratório, apenas sob condições controladas se consegue obter um isômero óptico puro. Normalmente, o ambiente químico durante a síntese desses compostos não é quiral. Com isso, todos os isômeros ópticos são produzidos na síntese em quantidades equivalentes pela rota convencional, sendo essa mistura chamada de mistura racêmica. Uma mistura racêmica não gerará a luz polarizada porque os efeitos rotatórios dos dois isômeros se cancelam. Para se separar os isômeros ópticos, deve-se colocar essas espécies em um ambiente quiral, pela substituição de um ligante por outro ligante quiral, e através de uma reação química, pode-se precipitar um dos isômeros ópticos e manter o outro em solução, podendo ser separados posteriormente por filtração. Os cientistas identificaram há algum tempo que várias das propriedades magnéticas e das cores dos complexos de metais de transição estão relacionados com a presença de elétrons nos orbitais d semi-preenchidos. A habilidade de um íon metálico atrair os ligantes, como a água, ao redor de si mesmo, é uma interação do tipo ácido-base de Lewis. A base compartilha um par de elétrons para um orbital vazio apropriado do metal de transição, pode ser um orbital s, p ou d semi-preenchidos ou vazios, enquanto o ácido de Lewis aceita o par de elétrons em seus orbitais. Grande parte da interação entre o íon metálico e os ligantes circundantes se deve à força eletrostática entre a carga positiva no metal e as cargas negativas nos ligantes. Se o ligante for aniônico, como o ligante cloro, a interação eletrostática ocorre entre a carga positiva no centro metálico e a carga negativa no ligante. Quando o ligante for neutro, como no caso do NH3 ou H2O, as regiões com maior densidade de carga negativa, aquelas mais próximas aos elementos mais eletronegativos da molécula, que têm pares de elétrons não compartilhados, estão apontadas na direção do metal. Nesse caso, a força atrativa é do tipo íon dipolo. Apesar do íon metálico positivo ser atraído pelos pares de elétrons isolados dos ligantes, os elétrons que estão presentes inicialmente nos orbitais d do íon metálico sentem uma repulsão dos ligantes, uma vez que cargas negativas repelem-se entre si. Para analisar esse efeito, consideraremos a teoria do campo cristalino, que simplifica os ligantes como cargas pontuais negativas e que repelem os elétrons presentes nos orbitais d do íon metálico. Na forma livre, isto é, sem ligantes ao seu redor, todos os orbitais d possuem a mesma energia, e por isso são chamados de orbitais degenerados. Com a aproximação de 6 ligantes ao redor do íon metálico em uma configuração octaédrica, ocorre uma repulsão dos elétrons do ligante e há um aumento de energia dos orbitais d. Logo, a energia média desses 5 orbitais d aumenta após estar rodeado por ligantes. Entretanto, essa repulsão entre os orbitais d e os elétrons do ligante não são idênticas. Como veremos a seguir, alguns orbitais d apontam diretamente para a direção onde estão os ligantes e, consequentemente, eles serão mais desestabilizados do que aqueles que não apontam diretamente para os ligantes. Em um complexo octaédrico hexacoordenado, podemos visualizar os ligantes sobre os eixos cartesianos x, y e z. Esse arranjo é chamado de campo cristalino octaédrico. Observe que os orbitais dz² e dx² menos y² têm os lóbulos direcionados ao longo dos eixos x, y e z apontando diretamente na direção das cargas pontuais, forma como consideramos o ligante nessa teoria, enquanto os orbitais dxy,
DXZ e DYZ têm os lóbulos direcionados entre os eixos ao longo dos quais se situam os ligantes. A alta simetria do campo cristalino octaédrico determina que os orbitais dz² e dx² menos y² sofrem a mesma quantidade de repulsão do campo cristalino. Os dois orbitais, consequentemente, têm a mesma energia na presença do campo cristalino. Analogamente, os orbitais dxy, dxz e dyz sofrem exatamente a mesma repulsão. Logo, esses três orbitais irão possuir a mesma energia. Como os lóbulos apontam diretamente para as cargas negativas, os orbitais dz² e dx² menos y² sofrem repulsões mais fortes que os orbitais dxy, dxz e dyz. Como resultado, ocorre uma separação de energia entre esse conjunto de orbitais, chamada de energia de desdobramento do campo cristalino, também conhecido como 10dq ou pela letra grega delta, descrito como diferencial de energia entre os estados de energia E e T2. Os rótulos T2G e EG são símbolos na teoria dos grupos aplicada à química e decorrem das propriedades de simetria dos respectivos conjuntos dos orbitais em uma simetria octaédrica. Eles são ferramentas que auxiliam a explicar transições eletrônicas que ocorrem nesses sistemas e podem ser identificados através de técnicas como a espectrofotometria. Algumas transições eletrônicas são ditas proibidas ou permitidas segundo um conjunto de princípios conhecidos como regras de seleção. Como regra geral, transições permitidas são observadas em compostos de coloração muito intensa, como no íon permanganato, que é roxo, mas a transição é tão intensa que ele aparece quase como preto. Em transições eletrônicas ditas proibidas, nota-se normalmente a ausência de grande intensidade luminosa em um composto ou complexo, como ocorre pro caso dos cátions cobre 2+ em solução, que é azul, mas é uma cor bem pouco intensa. A TCC ajuda a explicar as cores observadas nos complexos de metais de transição. A diferença de energia entre os orbitais d, conhecida como delta, é da mesma ordem de grandeza da energia de um fóton de luz visível, que excita um elétron de um orbital d de menor energia para um orbital d de maior energia. No complexo hexáqua titânio 3, o cátion titânio 3 tem configuração eletrônica igual à do gás nobre argônio mais 3d1, e por isso, nesse número de oxidação, ele é chamado de um metal d1. No estado de menor energia, o único elétron presente no orbital 3d se localiza em um dos três orbitais d de mais baixa energia no conjunto T2. A absorção de luz com um comprimento de onda de 495 nanômetros tem a energia correta para excitar o elétron do conjunto de orbitais T2 para o conjunto de orbitais E. Como essa transição envolve apenas orbitais d, ela é chamada de transição dd. Essa absorção seletiva de um ou alguns comprimentos de onda faz com que o complexo seja colorido. A ordem de grandeza da diferença de energia causada pelo desdobramento do campo cristalino, e consequentemente da cor do complexo, depende tanto do metal quanto dos ligantes ao redor dele. Por exemplo, o complexo hexáqua-ferro 3+ é violeta claro, enquanto o complexo hexáqua-cromo 3+ é violeta e o complexo hexamin-cromo 3+ é amarelo. Como pode-se observar, os aquacomplexos de ferro e cromo apresentam cores muito similares e contêm os mesmos ligantes, indicando que o efeito do metal no desdobramento do campo cristalino é muito baixo. Logo, a principal influência no desdobramento do campo cristalino é o ligante ao redor do íon metálico. Como pode ser observado para os complexos hexáqua-cromo 3+, que é violeta, e o hexamin-cromo 3+, que é amarelo, que possuem cores diferentes. Sendo que essa diferença de desdobramento é atribuído principalmente ao tipo do ligante presente no complexo. Se analisarmos a série de complexos contendo íon cromo 3+, observa-se que dependendo do ligante empregado, o complexo adquire uma coloração distinta. O mesmo tipo de série pode ser construída para outros íons metálicos. Como se pode ver neste slide, o ligante fluoro dessa série produz o menor desdobramento do campo ligante, isto é,
há menor diferença de energia entre os orbitais T2 e E, enquanto o ligante ciano é o que apresenta o maior desdobramento. O cromo tem configuração eletrônica igual à do gás nobre argônio mais 3d54s1, e quando perde 3 elétrons, ele fica com configuração igual à do argônio mais 3d3, logo, é chamado de íon D3. Coerente com a regra de Rand, os 3 elétrons presentes no subnível 3d ocupam o conjunto de orbitais d de menor energia, T2, com um elétron em cada orbital e com spins iguais. Uma vez que a principal influência no desdobramento do campo ligante é qual é o ligante associado ao metal, os ligantes podem ser arranjados em uma série que indica a ordem de capacidade de desdobramento do campo cristalino. Ligantes como o ciano são capazes de induzir um grande desdobramento do campo cristalino e por isso, são chamados de ligantes de campo forte. Ligantes de elementos da família 7A, como o bromo e o iodo, induzem um baixo desdobramento do campo cristalino e por isso são chamados de ligante de campo fraco. Os ligantes são organizados dessa forma, mas a TCC não explica a lógica por trás dessa série. Para conseguir entender é necessário aprimorar os conceitos da teoria de complexos, abordada de uma forma diferente em uma outra teoria que considera os ligantes como espécies mais elaboradas do que apenas uma carga negativa pontual. Essa teoria é chamada de teoria do campo ligante, que não estudaremos, mas quem tiver interesse de conhecer, está mais aprofundada no livro do Atkins de Química Inorgânica. A montagem dos orbitais moleculares de complexos pode ser bastante difícil de entender, conforme pode ser observado na figura acima. Atentem-se que só consideramos essa parte em azul para descrever sobre a teoria do campo cristalino e que, na verdade, o ligante compartilha elétrons para os orbitais 3d, 4s e 4p dos metais de transição. Quando escrevemos o conjunto de orbitais T2 e E, mostramos apenas uma única parte do diagrama de orbitais moleculares, que envolve apenas os elétrons d do metal de transição. Existem métodos de simulação por computador que permite calcular todas as energias dos níveis dos orbitais moleculares e podem ser empregados para prever a cor do complexo formado. O modelo do campo cristalino também ajuda a entender as propriedades magnéticas e outras propriedades químicas importantes dos íons de metais de transição. A partir da regra de Rand, supomos que os elétrons sempre ocupem primeiro os orbitais de mais baixa energia e ocupem um conjunto de orbitais degenerados um de cada vez com seus spins paralelos. Assim, se analisa um complexo octaédrico D1, D2 ou D3, onde os elétrons serão alocados inicialmente no conjunto de orbitais T2, de mais baixa energia, e com seus spins paralelos. Quando os metais de transição têm os seus elétrons perdidos, eles perdem primeiramente os elétrons do subnível 4s por estar mais afastado do núcleo. Quando um quarto elétron é adicionado ao subnível D, surge um problema. Se o elétron for adicionado em um orbital T2 de mais baixa energia, a energia de emparelhamento de spin deve ser menor do que a energia necessária para colocá-lo em um orbital do conjunto E, de maior energia. Caso o desdobramento do campo cristalino seja baixo, se torna energeticamente mais favorável alocá-lo em um orbital de mais alta energia, uma vez que seria gasto mais energia para emparelhar esses spins eletrônicos. Com isso, podemos dividir a série espectroquímica com relação ao desdobramento do campo cristalino que eles causam. Quanto maior for esse desdobramento, como ocorre para os ligantes ciano e nitro, se torna mais energeticamente favorável emparelhar os elétrons. Quando esse desdobramento for baixo, é mais energeticamente favorável desemparelhar inicialmente todos os elétrons. O emparelhamento ou não dos elétrons D nos complexos dão origem a uma nova nomenclatura dos complexos, que podem ser chamados de spin alto, se todos os elétrons D estão desemparelhados ao máximo, ou de spin baixo, onde há a maximização do emparelhamento eletrônico. Novamente, a TCC não explica a lógica por trás dessa série.
Para conseguir entender é necessário aprimorar os conceitos da teoria de complexos, abordada de uma forma diferente na teoria do campo ligante, que considera os ligantes como espécies mais elaboradas do que apenas uma carga pontual. O cobalto-3 tem configuração eletrônica igual à do argônio mais 3d6, logo é um metal D6 e forma complexos octaédricos tanto com o ligante fluoro quanto com o ligante ciano. Vamos pensar como se daria o preenchimento dos 6 elétrons no subnível D em seus orbitais não degenerados do íon metálico nos dois complexos. No caso do fluoro complexo, inicia-se o preenchimento dos 3 primeiros elétrons nos orbitais dxy, dxz e dyz de mais baixa energia e com spins paralelos. O quarto elétron poderia entrar no conjunto de orbitais T2, de menor energia, emparelhando-se com outro já existente. Ao fazer o emparelhamento se teria, a princípio, uma redução na energia no valor do desdobramento do campo cristalino. Ao invés de colocá-lo diretamente em um orbital do conjunto E de mais alta energia. Entretanto, há um aumento de energia nesse sistema causado pelo emparelhamento dos elétrons. Como esse aumento de energia é maior do que a redução de energia que se tem ao não preencher um orbital E de maior energia, o quarto elétron ocupa, por questões energéticas, um orbital do conjunto E. Utilizando o mesmo raciocínio, podemos entender que o quinto elétron ocuparia um outro orbital E que está vazio, ficando com 5 elétrons desemparelhados. Para o preenchimento dos orbitais D com o sexto elétron, deve-se emparelhá-lo em um orbital de menor energia, T2 segundo o princípio da exclusão de Pauli, onde dois elétrons não podem ter o mesmo spin quando ocupam o mesmo orbital. No caso do ciano complexo, o desdobramento do campo cristalino é muito grande e após a alocação dos 3 primeiros elétrons iniciais, o quarto, quinto e sexto elétrons são emparelhados nos orbitais T2. Uma vez que o custo energético de emparelhar é muito menor do que colocar os elétrons em orbitais que têm energias muito mais elevadas. Até aqui consideramos apenas o modelo de campo cristalino para complexos com geometria octaédrica. Quando existem apenas 4 ligantes ao redor do metal, existe a possibilidade de haver duas geometrias distintas, a tetraédrica e a quadrado planar. De longe, a geometria com 4 ligantes mais comum é a tetraédrica e mais à frente, veremos os casos onde tem-se complexos quadrado-planares. O desdobramento do campo cristalino dos complexos tetraédricos difere daquele dos complexos octaédricos. Como é possível observar pela imagem do slide, os orbitais dxy, dxz e dyz se encontram mais próximos aos ligantes que se encontram em 4 posições dos vértices de um cubo imaginário, formando uma configuração tetraédrica. Já os orbitais do conjunto E, dx ao quadrado menos y ao quadrado e dz ao quadrado se encontram mais afastados dos ligantes. Logo, no caso dos complexos tetraédricos, o conjunto de orbitais com simetria E possui menor energia que o conjunto de orbitais com simetria T2, o oposto dos complexos octaédricos. Uma vez que existem apenas 4 ligantes ao invés de 6, o desdobramento do campo cristalino tetraédrico é muito menor do que o desdobramento para complexos octaédricos, cerca de 4/9 do valor de complexos octaédricos. Por possuir um valor muito baixo de desdobramento, os complexos tetraédricos são sempre de spin alto, isto é, o desdobramento do campo cristalino em complexos tetraédricos nunca é grande o suficiente para superar as energias de emparelhamento de spin. Por isso, nestes complexos tetraédricos se realiza sempre o semipreenchimento dos elétrons D ao invés do emparelhamento. Os complexos quadráticos planos, nos quais 4 ligantes estão arranjados ao redor do íon metálico em um plano, podem ser visualizados como formados pela remoção de 2 ligantes ao longo do eixo Z de um complexo octaédrico. As variações que ocorrem nos níveis de energia dos orbitais D estão ilustradas neste slide. Em particular, observa-se que os orbitais dxy têm energia superior aos orbitais dxz e dyz,
uma vez que o orbital DXY se encontra em um plano entre os ligantes e sua interação repulsiva é maior. Adicionalmente, observa-se que o orbital dz ao quadrado possui energia menor que o orbital dx ao quadrado menos y ao quadrado porque os ligantes ao longo do eixo z foram removidos e por isso a repulsão é bastante minimizada. Configurações de íons de metal de transição D8 possuem 8 elétrons nos orbitais d. Na presença de um ligante de campo forte, ocorre uma grande separação energética entre o orbital dx ao quadrado menos y ao quadrado e os outros orbitais, causando um emparelhamento preferencial dos elétrons nos orbitais de menor energia. Por isso, metais que induzem grande desdobramento do campo cristalino, como platina 2+, ródio+, ouro 3+, e irídio+, todos metais D8, assim como quando estão associados a ligantes de campo forte. Estes complexos se apresentam na forma de complexos quadráticos planos e todos eles são diamagnéticos pelo emparelhamento de todos os 8 elétrons d, deixando apenas o orbital dx ao quadrado menos y ao quadrado vazio. Podemos entender que por serem metais com grande volume, os ligantes estão tão separados ao redor do centro metálico que o ângulo de 90 graus que se forma entre os ligantes na posição equatorial causa uma baixa repulsão entre si e por isso eles formam complexos quadrado-planares e não tetraédricos.